Decreto número 9.837, de 23 de março de 2021. Institui o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. O governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento da linha A do inciso 8º do artigo 37 da Constituição do Estado de Goiás e tendo em vista o que consta no processo tal, decreta: fica aprovado na administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração, conforme a definição no anexo único de cumprimento obrigatório por todos os ocupantes de cargos, empregos e funções públicos, também no que couber. Pelos servidores que não seja de carreira da administração pública estadual, mas se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado, pelos estagiários que prestam serviços na administração pública estadual, devendo o servidor responsável pelo educando assegurar sua ciência, e pelos terceirizados e por outros prestadores de serviços, com a exigência de constar dispositivo específico nos editais e nos contratos celebrados sobre a ciência e a responsabilidade da empresa contratada pela sua observância das prescrições desse Código. Parágrafo 1º. Para este decreto, considera-se integrantes da alta administração as seguintes autoridades da administração pública estadual. Inciso 1º. Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração direta, bem como titulares de unidades administrativas a eles diretamente vinculados. Inciso 2. Presidentes e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração autárquica e fundacional, bem como titulares de unidades administrativas a eles diretamente vinculados. E, inciso 3, ocupantes de cargo de provimento em comissão diretamente vinculados ao governador e ao vice-governador. Parágrafo 2º. É facultado às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias pertencentes ao Estado de Goiás a adoção das normas previstas neste Código, nos termos da legislação aplicável. Ou seja, é permitido, às empresas públicas e às sociedades de economia mista adotar o Código de Ética do Estado de Goiás, porém, não é obrigatório. Artigo 2º. Fica revogado o Decreto 9.423, de 10 de abril de 2019. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Vamos lá. Capítulo 1º. Princípios, valores e âmbito de aplicação do Código. Dos princípios e valores fundamentais. São princípios fundamentais que impõem e orientam a construção deste Código. A definição de valores como referência para o aprimoramento de comportamentos e atitudes do servidor estadual vinculada à expectativa do cidadão goiano e o incentivo ao aperfeiçoamento dos padrões de conduta. Questão de prova aqui, princípios fundamentais e objetivos e valores, Tem que saber diferenciar. Princípios são 2. A definição de valores como referência para o aprimoramento de comportamentos e atitudes do servidor público estadual vinculada à expectativa do cidadão goiano e o incentivo ao aperfeiçoamento dos padrões de conduta. Artigo 2º. O Poder Executivo do Estado de Goiás adota os valores fundamentais. Os valores fundamentais são 3. Inciso 1º. Predominância do atendimento ao interesse público em relação ao interesse particular. Inciso 2º. Boa e regular utilização do recurso público com obtenção dos resultados esperados da execução das políticas públicas e, inciso 3º, a promoção da confiança para o fundamento das relações de trabalho entre servidores e os demais cidadãos. Então, essa diferença aqui de fundamentos para valores é de extrema importância e provavelmente deve cair em alguma prova aí. Parágrafo único. O atendimento ao interesse particular nas situações concretas enfrentadas pela administração pública ocorre desde que esteja alinhado com o atendimento ao interesse público. Seção 2. Do âmbito de aplicação do Código. Artigo 3º.
O disposto desse Código aplica-se aos servidores públicos estaduais ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. As autoridades elencadas no parágrafo único deste artigo, também no que couber aos: inciso 1º, servidores que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado. Inciso 2º, estagiários que prestam serviços na administração pública estadual e o servidor responsável pelo educando deve assegurar sua ciência. E, inciso 3º, terceirizados e prestadores de serviços e deve constar dispositivo específico nos editais e nos contratos celebrados sobre a ciência e a responsabilidade da empresa contratada pela sua observância das prescrições deste Código. Parágrafo único. Para os fins deste Código, consideram-se integrantes da alta administração as seguintes autoridades da administração pública estadual. Inciso 1º, secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração direta, bem como os titulares de unidades administrativas a eles vinculados. Inciso 2º, presidentes e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração autárquica e fundacional, bem como os titulares de unidades administrativas a eles vinculados. E, inciso 3º, ocupantes de cargo de provimento em comissão com vinculação direta ao governador e ao vice-governador. Capítulo 2. Das condutas e da tomada de decisão. Seção 1. Das condutas diárias. Artigo 4º. A conduta diária do servidor público do Poder Executivo Estadual, quanto aos comportamentos dele esperados, aos que devem ser evitados e as qualidades desejadas, bem como as indesejadas, compõem o anexo único deste Código, cujo conteúdo expressa as expectativas dos cidadãos em relação aos servidores. Seção 2ª. Da tomada de decisão. Artigo 5º. O processo de tomada de decisão no exercício da função, por se tratar do momento crítico no qual se manifesta o risco de ofensa a este Código, deve ser objeto de especial atenção por parte dos servidores, com os seguintes cuidados. Inciso 1º, consulta informal aos assessores mais próximos, de acordo com a materialidade da questão. Inciso 2º, consulta formal aos órgãos de assessoramento, quanto esse for o caso. E, inciso 3º, avaliação de cada decisão conforme o disposto no artigo 2º. Capítulo 3. Das violações do Código. Seção 1ª. Do processo de apuração. Artigo 6º. As possíveis condutas de violação deste Código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo, nos termos do seu regimento interno, de ofício ou em razão de denúncias, e poderão resultar em censura ética ou recomendação sobre a conduta adequada, sem prejuízo da apuração do fato em outras instâncias. Parágrafo 1º. As condutas previstas no anexo desse Código, que também configurem infração disciplinar, estabelecida pela Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, serão apuradas. Inciso 1º. Exclusivamente no âmbito do regime disciplinar, nos casos em que a conduta for praticada por servidor legalmente investido em cargo público. E, inciso 2º, somente no âmbito do processo específico para a violação de conduta ética, nos casos em que a conduta for praticada. Linha A, por servidor da alta administração não alcançável pela Lei Estadual número 20.756 de 2020, em decorrência de cargo de natureza especial, e a linha B, pelos agentes especificados nos incisos 2º e 3º do artigo 3º deste Código. Parágrafo 2º. Toda apuração de conduta levará em consideração a situação fática na qual ocorrerá a violação deste Código. Artigo 7º. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá se valer dos comitês setoriais de compliance público dos diversos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações para a apuração de processos relativos a possíveis condutas de violação deste Código, ressalvados os casos que envolverem integrantes da alta administração, cuja competência é exclusiva da Câmara. Parágrafo único. Caso ainda não haja comitê setorial de compliance público instalado em órgão estadual, a Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá requisitar apuração para a comissão de ética específica instituída no respectivo órgão.
Artigo 8º. Os processos decorrentes da violação do presente Código classificam-se como reservadas e pautam-se pelas determinações gerais da Lei Estadual 13.800, de 18 de janeiro de 2001. Seção 2. Da comunicação da violação do Código. Artigo 9º. A violação de conduta ética será comunicada. Inciso 1º. Ao titular do órgão de lotação e de origem, quando se tratar de servidores públicos estaduais ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. Inciso 2º. Ao órgão de origem ou de vinculação do agente público referido no inciso 1º do artigo 3º deste Código. Inciso 3º. A Superintendência de Gestão Integrada, a Diretoria de Gestão Interna ou unidade equivalente, quando se tratar dos casos referidos nos incisos 2º e 3º do artigo 3º deste Código, para as providências pertinentes e, inciso 4º, ao governador quando se tratar de autoridades referidas no parágrafo do artigo 3º deste Código. Capítulo 4 das Disposições Gerais. Artigo 10º. Os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento de uma cultura ética que atenda às expectativas dos cidadãos e, nesse sentido, precisarão ser promovidas constantes atividades de difusão deste Código. Artigo 11º. A Câmara de Complaints do Conselho de Governo elaborará, no prazo de 120 dias, o regimento interno, com estabelecimento dos procedimentos de apuração dos atos violadores deste Código. Artigo 12º. As dúvidas na aplicação deste Código e eventuais casos omissos serão dirimidos pela Câmara de Complaints do Conselho de Governo. Artigo 13º. Este Código não impede a criação e a existência de códigos de éticas específicos, desde que eles não contrariem o disposto neste Código. Então aí o Código de Ética, esse quadro aqui, bom dar uma lida, não vou ler, mas fica aí o registrado para fins de estudo e tenham um ótimo estudo aí vocês, tá bom?